Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Letrados Cast. Eu sou o Rubeninho Felipe, está compondo a mesa aqui o host Diego Francisco. Olha como ele falou bonitinho. Está conosco Valdenha Andrade, da mentoria Bolsa Cheia e de Meu Segundo Salário. Valdenha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado também à Lei, que fez essa ponte. E é um prazer enorme estar por aqui. Ok. Vamos começar logo perguntando quem é Valdenha? Uma pessoa extremamente determinada, apaixonada por atividade física e decidida a dar certo. Essa sou eu. Entendi. Até pelo jeito de falar, né? E nas minhas horas úteis, eu trabalho como planejadora financeira, impactando a vida de inúmeras mulheres através da autonomia. Entendi. Aprender a lidar com o dinheiro, para que, com isso, elas consigam dizer não e sim quando achar que deve. Mas dinheiro não é só chegar ali e gastar, não. Depende. Depende. Depende do contexto. Depende do que é que você quer fazer com o dinheiro. E depende. Você pode? Você deve? Entendi. Porque nem tudo que a gente pode, a gente deve. Ou seja, antes de usar o dinheiro, é bom pensar. É um ponto. Eu vou perguntar, o que é dinheiro de fato? É uma pergunta legal, né? Na minha percepção, eu aprendi com 5 anos de idade que dinheiro é poder. Poder para quê? Para dizer sim. Para escolher. Porque quem não tem dinheiro, aceita. Você aceita o que vier. Mas quando você tem dinheiro, a última decisão é sua. Você tem a liberdade de escolha. Exatamente. Então, para mim, dinheiro é escolha. Entendi. É dizer se eu quero ir ou se eu quero ficar. E se eu ficar é porque eu quero. Não é porque eu preciso e tenho que me submeter porque eu não tenho condições financeiras de bancar a minha decisão, entende? Entendi. Então, para mim, dinheiro é isso. Ué, então o dinheiro não é a raiz de todo mal. Nunca foi. Nunca foi. É só o Nunca tronco. foi. É porque, assim, essa questão do dinheiro, né, é porque o que as pessoas acham como dinheiro. As pessoas comuns, eu dizer normal, mas eu acho que todo mundo é normal, né? Tem uns anormais aí, mas são uma parcela resumida. Mas, assim, o que é dinheiro? As pessoas acham que é só uma moeda, um pedaço de papel. Mas, na verdade, eu acho que existe um valor agregado muito interessante por isso, porque o que é valor, o que é dinheiro, o que é juros, são coisas interessantes, né? Porque você faz o potencializamento do... Potencializamento. Tá bonito, né? Tá demais. Mas continue, meu velho. Eu não posso criar uma palavra nova, não. Sem dúvida, neologismo. Eu não posso criar uma palavra isso nova, mesmo, entendeu? pode para quebrar. Não colocaram lá selfie? Não existia selfie. Para portuguesar. Então, eu vi aqui que tinha a questão de que Valdenha é uma baiana, né? É uma baiana aí de nascimento. Juazeiro. Juazeiro, Bahia. Eu tive lá também, em Juazeiro, e tive em Petrolina, faz um tempinho já. E eu vi que é fundadora do Protagonismo a Bordo. Então, acho que se encaixa muito nisso, né, Valdenha? Exatamente. O Protagonismo a Bordo surgiu como um canal no YouTube, certo? Meados ali de 2020, 2021. Por quê? Eu sempre gostei de estudar. E eu aprendi que estudar teria que fazer parte da minha vida se eu quisesse controlar as minhas escolhas, definir os meus caminhos. Porque eu aprendi desde muito pequena, minha mãe é professora de Era isso que eu ia geografia. perguntar. A tua relação com o dinheiro começou em 2021? Não, minha relação com o dinheiro começou com meus 5 anos de idade. É um prodígio. Eu diria que começou mais cedo. Porque quando a mãe dela começou a comprar fralda, já relação com o dinheiro do indivíduo, Você né? concorda? Começou nessa época. Concorda? Ela não era autônoma, não tinha autonomia, né? Mas já Comecei a gastar. Ela começou a gastar, já a fazer uso dos recursos. Começou com 5 anos. 5 anos de idade. Como? Meu pai caminhoneiro, minha mãe professora. Então, o que acontecia? Meu pai passava boa parte do tempo nas estradas, não é isso? E aí, o que meu pai fazia? Tudo que ele ia comprando no decorrer das viagens, o que sobrava de moeda, ele colocava na porta do caminhão. E aí, quando ele retornava para casa, além da gente tê-lo de volta, claro, que é aquela felicidade, Sim, a alegria gente maior sabia era também que tinha um pote cheio de dinheiro, não é? o tesouro vinha junto. Exatamente. E aí, o que minha mãe fazia? Ela pegava esse dinheiro, distribuía entre eu e meus irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos, um casal de irmãos, são mais velhos. E aí, a gente pegava aquele dinheiro, ou seja, cada um saía com o seu potinho de dinheiro ali. E cidade pequena, a gente morava em Petrolina, boa parte da minha infância foi em Petrolina. A gente ia para onde? Para uma praça,
né? E ali naquela praça tem o quê? Uma sorveteria, tem o tio ali da pipoca Sim, e tal. sempre tem. E aí, esse dinheiro, eu pegava 50%, eu guardava, e 50% eu ia com meus irmãos. Gastava 50% do dinheiro, comprava o que dava para comprar. Deu para comprar só um sorvete? É o sorvete Tá que vai satisfeita. ter. Exato. E aí eu ia guardando. Ou seja, eu já tive todos os porquinhos que você imaginar. De cerâmica, de plástico, de metal, todas as versões. Aham. Aqueles que você bota e não dá para tirar, só quebrando tudo. Sim. E aí eu aprendi que guardar 50% de tudo que eu tinha, em alguma hora eu ia poder usar aquele dinheiro. E no final do ano, eu queria uma bicicleta. E eu disse, mãe, eu quero uma bicicleta. Então, a primeira missão era, primeiro, ir bem na escola, porque eu precisava passar. Se eu fosse para recuperação, não tinha presente. Não merecia. O bônus. Antes de continuar essa tua história, eu acho que é uma pegada interessante falar sobre postergar desejos. Que era Não o que você antecipar faz, sonho. não antecipações. Parece que fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque parece uma dificuldade enorme a gente ter essa, não diria que é um skill, mas uma resignação de aceitar o fato de que na frente pode ser que o prêmio seja maior. Sim. E esse é o problema, diria que da boa parte, né? Se eu não me engano, mais de 70% dos brasileiros tem esse problema, que é o quê? A gente quer antecipar o que a gente não pode ter no presente. Só que quando você antecipa um sonho, você precisa de dinheiro. Se você não tem um dinheiro, você precisa pedir dinheiro de terceiro. E quando você pede dinheiro de terceiro, você pega esse dinheiro muito mais caro e entre os juros. Não é isso? Então, eu aprendi, ainda com 5 anos, que se eu esperasse um pouco mais, fizesse o dever de casa, que era guardar 50% de tudo que meu pai trazia, e também ir bem na escola, eu ia ganhar algo bom. Nesse caso, foi a bicicleta. Então, a minha bicicleta, onde Quando ia bem na escola, a senhora era recompensada, era? recompensado, exatamente. Então unia 2 bolinhos. De duas maneiras. 2 maneiras. A primeira recompensa era que eu ia ganhar mais dias de 2 férias. fontes de renda! Eu ia ter mais dias de férias, porque quem vai para recuperação acaba ficando mais tempo na escola, não é isso? Então, eu Exatamente. tinha mais dias livre. Sim. Mais dias para brincar com a minha bicicleta. E eu também, quando a gente chegou ali no final do ano, que minha mãe foi olhar meu cofrinho, eu tinha 50% do dinheiro de comprar a bicicleta. E aí eu associei, opa, se eu fizer o meu dever de casa, se eu estudar, além de ter mais dia de férias, eu também vou ter um bônus que eu não sei o que é. Eu posso escolher, que eu escolhi a bicicleta. Olha o poder de decisão. É. Mas por que eu pude decidir? Porque eu fiz a minha parte e guardei 50% do dinheiro. Eu posterguei o meu prêmio. O prêmio, exatamente. Essa filosofia do porquinho, ela hoje ela é interessante e ela é realmente satisfatória ou não? Qual o pensamento a respeito disso? Meu pensamento é que ainda é uma abordagem e uma metodologia extremamente válida. E eu utilizo, inclusive, no meu acompanhamento e planejamento financeiro. Então, no meu acompanhamento, eu tenho 3 caixinhas, que nada mais é que 3 porquinhos. Um porquinho para reserva de emergência, ou seja, se der problema, e esse problema Aqui só que eu puder ser resolvido com dinheiro, Aqui que eu vai venho. a primeira caixinha da segurança. A segunda caixinha é a caixinha do risco e recompensa. Ou seja, eu estou olhando aqui para o longo prazo. Mas o risco não é loteria. O risco é que quando você está investindo para o longo prazo, você tem que escolher muito bem aonde é que você vai investir seu dinheiro. Porque se o porquinho tiver furado, É. quando você precisar do dinheiro, O e risco aí? é a possibilidade de dar errado. Não Exatamente. significa que vai dar errado. A Exatamente. probabilidade, há alguma probabilidade de dar errado. Não é feita a loteria, que é quase 100% certo que vai dar errado. Casa nunca perde. É. O Tesouro Direto seria uma opção? Sim. Ou seria a melhor opção? Vamos lá, o Tesouro Direto, ele tem algumas diferenças, certo? O Tesouro Direto, para mim, é algo mais de curto prazo ou uma reserva de emergência, porque tem liquidez. Então, é algo, se você, por exemplo, queimou a tua geladeira. A gente sabe que uma geladeira na casa do brasileiro não pode faltar. Não, E uma geladeira não é barato. não. E aí, queimou a geladeira, fazer o quê? Se Pegar você tem dinheiro uma do reserva de emergência num Tesouro Direto que tem liquidez diária, você vai lá e resgata o dinheiro, entende? Agora, quando eu estou falando do futuro, que é a caixinha mais para o longo prazo, aí a gente vai ter que olhar mais para quê? Inflação. Então, quando eu falo de risco, o risco não é você perder o seu dinheiro, mas é você saber que, escolhendo boas opções, você traz um pouco de risco, porque você não pode sacar aquele dinheiro na hora que você quer, mas a recompensa Pode ser muito é a barato. rentabilidade. É, ao invés de você comprar uma bicicleta como eu comprei, você compra um carro.
Entende? Entendeu? E muitas pessoas fazem isso para quê? Aposentadoria. E aí entraria um título do Tesouro, mas não o direto. Aí a gente faria de algo mais voltado para o IPCA, que aí é atrelado à inflação. Porque a diferença é que, rendendo acima da inflação, você protege o teu poder de compra. Porque hoje, se você tem R$50, e eu faço até lanço um desafio. Pega R$50 e vai na vendinha aí do seu bairro, certo? Depois de um mês, você vai comprar, ou seja, você vai comprar agora com R$50 e faz uma lista. O que você comprou? Tira uma foto, certo? Depois de um mês, você vai na mesma vendinha com o mesmo R$50. Duvido você comprar as mesmas coisas. O que é isso? É a inflação. Só que a gente não percebe porque a gente não faz essa observação. Mas de jeito nenhum. A Coca-Cola. O preço da Coca-Cola pequena hoje, de 1 litro, qual é o preço da Coca-Cola de 1 litro? Exatamente. Entende? E ter esse cuidado de fazer essa separação é uma sacada que ajudaria todo mundo a sair desse índice enorme de endividamento que o brasileiro tem. Rever os conceitos que a gente adquire familiarmente, porque infelizmente é uma espécie de endemia tradicional do brasileiro. Sim. O gastar errado, ter uma péssima relação com o dinheiro. Se houvesse uma educação que transformasse, ou pelo menos incluísse na grade curricular do brasileiro a educação financeira, essa situação provavelmente seria revertida no longo prazo. Talvez numa nova geração, mas teria que começar. E a senhora faz esse trabalho com as mulheres, né? Exato. Já vem fazendo isso com as mulheres, né? Enquanto o nosso Brasil ainda não faz com a população massiva, tem iniciativas como as da senhora que faz essa mudança. Mas antes de chegar lá, a senhora estava tratando sobre como a senhora adquiriu essa habilidade com dinheiro. Começou com os 5 anos, percebeu que havia um casamento perfeito no final do ano entre a poupança que a senhora fazia com o cofre que o papai trazia e com o dinheiro que mamãe dava no final do ano. Postergava a recompensa, a premiação, e a premiação vinha maior. Mas tinha perda, né? É o quê? Mas tinha perda. Boa, qual era? Porque o dinheiro não estava aplicado, no final do ano o dinheiro valia menos do que no início. Mas. É mesmo, bicho. Essa menina de 5 anos deveria saber disso. Eu estou revoltado que essa menina de 5 anos deveria estar sabendo disso. Tá bem. Não é? Por isso que eu perguntei hoje se isso é interessante, porque assim, vai entrar na continuação dele aí, porque qual a forma que a gente fazia uma caixinha hoje para as pessoas atingir essas crianças, por exemplo, uma escola aqui do Cabo já tem essa questão da educação financeira. Sim. Mas aí você tem o cofrinho é interessante, como é que o cofrinho é interessante? Porque aí tem essa perda, né? Porque se você tem um ganho de correção abaixo do que a inflação real, porque o governo ele diz, tem uma inflação de 6%, é mentira. A gente sabe que é mentira. A inflação está lá em 20%, 30%. Ou seja, o ganho financeiro, até em certas aplicações que tu tem, não supera a tua inflação real. E aí, como é que a gente faz para diminuir esse impacto? Continuando aquela explicação das caixinhas, faltou a terceira, que é a caixinha dos sonhos. Uhum. E essa, para mim, a caixinha mais importante é aquela que vai fazer com que as pessoas não abandonem o planejamento financeiro. Por quê? A gente falou de futuro. A gente falou de reserva de emergência, mas a gente não falou de presente. Uhum. Então, algumas pessoas abandonam as suas vidas financeiras porque elas querem usar hoje o dinheiro, elas querem viver o hoje, porque é aquela frase, não sei se estarei viva amanhã. Então, vamos no cartão de crédito, não é Exatamente. isso? Aí depois chega a fatura, estou vivo. estou vivo, e aí? E agora? O quê? O que é que eu pago? Pego outro cartão, né? Então, dentro da minha metodologia, eu tenho a caixinha dos sonhos, que é um dinheiro também, uma porcentagem que essa pessoa vai poupando todos os meses, e a gente faz toda uma estrutura, um cálculo para saber qual a porcentagem que cabe no bolso, que ela consegue. E esse dinheiro é para que ela realize sonhos mesmo, experiências, algo que só o dinheiro pode pagar. Exemplo, tem gente que adora restaurante. Eu sou uma pessoa dessa. Então, eu adoro ir para restaurante, que eu sei que a comida é diferenciada. Não é só o preço que é alto, mas é a comida, tem uma assinatura, tem um chefe. Então, por que não poupar uma parte do meu dinheiro para que eu possa realizar essas experiências? Poxa, quero saltar de paraquedas.
Mas eu não quero soltar de paraquedas daqui 15 anos. Eu quero agora, porque eu sou nova. Ou Então, o dinheiro da caixinha dos sonhos, que é andar a de terceira balão lá no Rio caixinha, Grande do Sul. eu prefiro na Turquia. Capadócia eu acho que é mais seguro. Mas acidente de carro mata muito mais. Tudo e de bem. moto também. E por que tu anda de moto? Eita. Situação Sim, sensível. continuando. Então, imagina que eu gosto desse tripé, porque você cuida do presente, cuida do futuro, e você sente Perfeito. que o dinheiro está sendo utilizado. Perfeito. E aí, quando você me traz, mas como é que eu faço para fugir da inflação? E as caixinhas? O que é bom, o que não é bom? A gente tem inúmeras caixinhas hoje. Eu acho que todo banco, até os tradicionais, tem caixinha. Tá tendo. Não é? Tá se esforçando. Exatamente. Eu gosto da caixinha, porque é uma maneira do brasileiro poupar, mas eu também não gosto porque a gente começou a utilizar as caixinhas como uma moleta. Como no início, a caixinha, para ela se popularizar, ela teve que entregar um benefício muito grande, ela entregou o quê? Rentabilidade. Então, qualquer caixinha rendia 100% de CDI, que é basicamente parecido muito com a nossa taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 15%. Eu vi a 230, viu? Exatamente. Então, os bancos começaram a brigar. Então, você via uma caixinha rendendo 200% CDI, sem fazer nada, sem ter que estudar. Então, todo mundo começou a colocar dinheiro nas caixinhas. Criou E aí, depois que o brasileiro estava acostumado, Caiu a rentabilidade. opa, meus amigos, vamos rever aqui a rentabilidade, porque eu não tenho como sustentar isso por muito tempo. E aí, o brasileiro agora está preso, porque não sabe onde investir, porque não pode tirar dinheiro da caixinha. Vai investir aonde? Botar na poupança? Todo mundo fala mal da poupança. Exato. Presta ou não presta? Eu não sou contra a poupança. Eu acho que ela faz parte do processo de aprendizagem. Se você não está poupando nada e quer começar a poupar, mas também não tem muito tempo para estudar, mas quer começar a poupar, não quer demorar e não quer usar isso como subterfúgio para não fazer nada, usa a poupança. Ou seja, é a derradeira alternativa, mas o faça. O faça. É melhor que nada. Você coloca o dinheiro na poupança, pode inclusive começar com a tua reserva de emergência. Lembra da geladeira que pode queimar? Lembra do fogão? O pneu do carro que pode furar? Então você começa pela poupança. Por quê? É fácil de tirar, é fácil de colocar. A gente cresceu com a poupança dentro de casa. A caderneta de poupança é assunto. E se eu utilizar uma CDB com liquidez diária? Aí eu diria que é o próximo passo. Enquanto você está usando a poupança, você começou a poupar, imagina, o hábito de poupar é mais importante do que a rentabilidade, do meu ponto de vista. Porque primeiro a gente precisa desenvolver o hábito. Aí, primeiro, é educação, né? Eu tô entendendo Exatamente. que é educação, primeiro ponto. Exatamente. Você começou a colocar o dinheiro na poupança, não vai cruzar os braços e abandonar. Não, porque você vai perder dinheiro para a inflação. Você começa a estudar. Vamos lá. Perguntinha-chave. Esse dinheiro pode correr risco? Não, porque é minha reserva de emergência. Se eu precisar desse dinheiro amanhã, eu posso sacar? Pode. Então, vou fazer a tarefinha de casa. No mercado financeiro, quais são os investimentos que eu posso sacar no mesmo dia ou em até 24 horas? Eu te garanto que com 5 minutos, tu vai ter pelo menos 3 opções. Entendeu? Dessas 3 opções, deixa eu entender um pouco mais. E eu não estou falando aqui para você, Rubem, e nem para você, Diego, estudar 2 horas por dia, não. Se você estudar 30 minutos por semana, você consegue identificar um ativo financeiro dentro da renda fixa, que é muito mais segura, e você tem um entendimento sobre o retorno, e você consegue estudar por 30 minutos por semana. Previsibilidade, né? Para ativos, para que a gente tenha segurança, tem que ter previsibilidade, muita. Mas é melhor Realmente a questão do DIG melhor segurança ou retorno? depende do perfil, mas o entrevistado não sou eu. Não, mas eu posso perguntar a você O também. entrevistado sou eu. Repassa a pergunta, repassa. Vou passar daqui a pouco. Para eu me perdi. Sim, A poupança. essa questão Conscientização. da segurança que as pessoas querem nos investimentos depende muito da educação que elas vão ter, do estudo que elas vão fazer. Sim. No entanto, nos parece que os nomes CDI, CDB, IPCA, COI, IPO, follow-on, todos esses termos é assustador e está muito distante da nossa realidade. Sim. Mas são conceitos simples de aprender a partir do primeiro passo, né?
O Exato. primeiro passo precisa ser dado e aprendendo um pouquinho a cada 30 minutos no dia, né? 30 minutos por semana. Meu amigo, se você parar Por semana? por semana, Sério? 30 minutos. Eu não estou brincando, eu já utilizo essa metodologia de tentar fazer com que as pessoas se aproximem um pouco mais das finanças, porque é um ato de amor próprio. Meu amigo, você cuidar do seu dinheiro é um ato de amor próprio, é você cuidando de você mesmo. E depois você vai cuidar dos outros, que alguém vai depender de você em algum momento. Seja seus pais, seja seus filhos, alguém vai depender de você. Primeiramente vai ser você. Então, olha lá, 30 minutos por semana. As pessoas passam mais que isso no Instagram e no TikTok. É verdade. Não é não? É verdade. 30 minutos. Ok, vamos lá, deixa eu olhar aqui minha jornada. Segunda a sexta é impossível. Sábado e domingo. Opa, aqui eu consigo encaixar. 15 minutos no sábado, 15 minutos no domingo. Ok, estou no meu processo de reserva de emergência. Vou lá jogar no Google. YouTube. É. Preciso de um investimento que seja líquido e seguro. Só vai aparecer 2 ou 3 opções. Aí você vai estudar O que essas 2 ou 3 significa opções. líquido? É aquele dinheiro que você pode sacar instantaneamente. Imagina que você teve uma emergência na sua casa e você precisa do dinheiro. Então, você vai lá e clica no botão, E ele está disponível. está disponível. Ou seja, a disponibilidade imediata é o que o mercado chama de líquido. Liquidez. Exatamente. Tesouro Direto, por exemplo. O Tesouro Direto, que é uma das opções que o governo federal te dá, pessoas físicas, de investir. Você não está dando dinheiro para o governo. Algumas pessoas não investem no Tesouro porque acham que estão dando dinheiro para o presidente A e B. Não. Tá emprestando. Esse dinheiro está emprestando para o governo, Desenvolvimento. que vai ser reinvestido no país. Então, o governo está dizendo assim, Diego, estou precisando de dinheiro, capitalizar para reinvestir em infraestrutura e tal. Então, me empresta teu dinheiro, mas se você quiser vender e se você precisar desse dinheiro, eu te devolvo em até 24 horas. Se você pedir esse dinheiro de manhã, no fim do dia está na tua conta. Isso é liquidez. É você poder reaver o teu dinheiro instantaneamente para quê? Para resolver um problema que você precisa e um problema que só pode ser resolvido com dinheiro. Me perguntaram aqui, é melhor segurança ou retorno? Essa é uma pergunta muito clássica. E eu diria também que é uma pergunta de uma pessoa imediatista. Tome! Receba! Sem querer ofender, não é? Sendo sincero. Sendo sincero. Vamos lá. A gente estava no início. A pessoa não tinha reserva de emergência. Então, ela quer segurança. Uma pessoa que quer segurança, um dinheiro que ela possa reaver a qualquer momento, não tem como ter rentabilidade. No mercado financeiro, você não pode ter tudo. Almoço grátis. Não existe. Então, se você quer segurança e liquidez, não vai ter rentabilidade. Então, renda fixa é enganometria, né? Por quê? Porque o valor dele não é um valor de retorno satisfatório. Não, As damas primeiro. Depois eu boto para quebrar. A renda fixa, esse nome dá a entender que tudo que você investir, você vai ter um valor fixo no final. A renda fixa é variável, não é fixa. O que isso quer dizer? Que você vai ter uma previsibilidade, porque vai ter um índice associado. Então, por exemplo, CDB, que depois do Tesouro Direto, é o ativo financeiro mais popular no mercado financeiro. CDB, meu povo, é Certificado de Depósito Bancário, que é uma forma do banco captar dinheiro da população superavitária, que tem muito dinheiro, para emprestar esse dinheiro e devolver a você com juros. É isso. CDB é um certificado, é um papelzinho que significa, olha, eu estou te emprestando, você está me emprestando, tá certo? Ao invés ou melhor, o banco está dizendo com esse papel, ó, você está me emprestando, eu vou devolver isso daí com esse juro, que é um índice. Pode ser o CDI, alguma coisa desse tipo. É, o CDB está atrelado ao CDI, né? Exato. É. Então, ele já explicou muito bem. O que acontece? Renda fixa, a gente tem no mercado financeiro renda fixa e renda variável, certo? Quando você fala de rentabilidade, geralmente as pessoas vão para renda variável, porque é atrativo e glamuroso, não é? Mas a renda fixa, que não é fixa, mas todo ativo financeiro está atrelado a um índice. Quando a gente fala de CDB, Certificado de Depósito Bancário, ao invés de você pegar dinheiro emprestado no Bradesco, é o Bradesco que pega com você. Exatamente. Inverte a ordem. É. Então, é ele que paga para você. E empresta para um bobão. E aí, o que vai fazer? Todo ativo financeiro de renda fixa é dívida. E toda dívida precisa ter cautela, porque existe risco de inadimplência. Então, você não vai sair por aí comprando qualquer CDB só porque ele paga 100% CDI. 250%. O CDI, basicamente, é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Quando o Bradesco
e o Santander, no final do dia, eles vão fechar a conta ali, fazer um balanço, o Bradesco não pode fechar o dia no negativo, porque o Banco Central não deixa, é uma política do Banco Central. E aí o Bradesco liga para o Santander, Santander, me empresta aí R$1.000. Aí o Santander, claro, Bradesco, mas tu vai ter que me pagar juros. Igual não próximo do Selic. Não tem almoço grátis. É. Então, eles criaram essa taxa, o CDI, para que o banco empreste o dinheiro um para o outro, só para fechar o caixa no final do dia. E aí, quando você compra um CDB, que você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, o banco também te paga a uma taxa CDI, que geralmente ela está muito parecida com a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que a cada 45 dias ela é revista. Revisada. E, recentemente, ela foi aumentada para 15%, entende? Então, não é ignometria você ganhar no CDB. Pelo contrário, desde, eu acho que de 20 anos para cá, quem está ganhando não é nem IPCA, é o CDI que está ganhando dos índices. Nós temos o Ibovespa, talvez os 10 anos últimos, 10 anos. Temos o Ibovespa, o CDI e o IPCA. São os índices mais comuns que o pessoal calcula. E o CDI pulou muito ultimamente. Certamente por causa dessa subida magistral que estão dando aí na taxa Selic. Sim. Então, não é ignometria. Quem usou o CDI está rindo à toa. No entanto, nós temos alguns remates. Vou falar aqui. Fique à vontade. Vou mandar, já que a senhora fez as partes, agora é a minha vez de espancá-lo. Sinta-se em casa. Obrigado. Agora, por que o pessoal gosta do Ibovespa? E quem sabe fazê-lo e tem segurança em fazê-lo, gosta do Ibovespa. Porque o mercado é em ciclos, e existem alguns momentos que o ciclo, quando você está bem investido, ele sobe 1000%, não tem quem ganhe disso. E, por exemplo, em 2008, entre 2005, 2000 e 2008, nós tivemos um ciclo aqui no Brasil, antes do subprime lá nos Estados Unidos. E o pessoal, quem estava muito bem posicionado, levou de 1.000% a 2.000% de quem estava muito bem posicionado. Então, se você souber fazer a comida direitinho, dá para saborear bem. Agora é necessário muito estudo. E está no jogo, né? E está no jogo. E não pode ser imediatista. Exatamente. Eu acho assim que você tem que aproveitar o investimento. E não é ignometria, renda fixa, tá? No final das contas, o seu retorno vai ser mais baixo que a inflação. Só se você me provar o contrário. Eu acabei. A inflação real. Peraí. A inflação real. A inflação real. Inflação real. Volta um pouquinho o vídeo e você vai entender. Inflação real. É porque se você deixar o dinheiro parado, automaticamente você vai perder. Então você tem que ter alguma coisa que seja maior que a inflação dita. Listen me. Olha. Ibovespa, IPCA e CDI. Sim. Ibovespa, a Bolsa Brasileira. IPCA, a inflação. Quem é que está em cima? Mas não é a inflação que o governo CDI. diz, não, é a inflação real. É isso que eu estou dizendo. Não, se for a inflação que o governo coloca, os índices vão superar, porque a gente tem um índice de inflação, mais alguma coisa. Entendi. Ou vai ter 102%, 103% aí do CDI. Mas a inflação real não é essa, de fato. Se a gente botar a inflação real nesse período que a gente tem, quanto é que o real vale hoje que valia antigamente? Será que os índices superaram esse valor do real no tempo? Eu acredito que não. Eu sou um iletrado, né? Eu sou um iletrado. Estou falando aqui com base na minha exposição. Mas foi levantada ultimamente essa questão do se o índice do governo fala a inflação real ou não, mas o IPCA não é o índice do governo, é o índice ao preço consumidor amplo. Índice de preço ao consumidor amplo. Isso. E os produtos é determinado pelo governo na sexta. Isso é não? Vamos por partes. Por partes. Tá olhando ali. Por partes. Coloca o que ele quer ou não? No IPCA? Sim, eu estou perguntando, né? Os produtos da cesta. Do IPCA? Sim. Eu não sei, não. Faz isso. Produto da cesta? Se ele joga o que ele quer, é assim, aleatório? Não é aleatório. Existe uma definição dos produtos que eles vão colocar lá, né? Na cesta? Não. Eu estou perguntando, eu não sei. O IPCA é calculado pelo Banco Central, certo? Certo. E o Banco Central é um órgão independente, certo? Certo. Então não tem nada a ver com o governo. Não é com o governo. Certo. O que o governo impacta, para falar a verdade, são as suas decisões e a sua forma de imprimir dinheiro. E aí isso impacta bastante a mesa do brasileiro. Essa tua fala surgiu recentemente mesmo, o pessoal dizer que a inflação real é muito diferente. Na verdade, a inflação real atinge a depender do perfil do brasileiro. Sim. Por exemplo, tem gente que tem menos inflação, certo, e tem gente que tem mais inflação. No entanto... É o Júlio, o pai daquele camarada dos Estados Unidos, como é o nome dele?
Se você não comprar, você não gasta. Dinheiro é menor. Você não vai sofrer Mas inflação. escuta, O desconto é em dobro, né? Oi? Se não comprar, o desconto é em dobro. mas escuta, a inflação é escalonada. Mas o Depende, IPCA é próximo da inflação ou não? O quê? O IPCA não é próximo da inflação? Então, o que se pretende com o IPCA é tentar criar uma métrica que consiga estabelecer um cálculo médio de todo o custo do Brasil. E com isso entra muita coisa nesse cálculo. Entra muita coisa. E não são pessoas que calculam 1 mais 2, sabe? É um pessoal extremamente qualificado. Um colega meu foi para... Hoje é diretor do Banco Central, e o cabo entrar lá no Banco Central, o cabo tem que fazer muito cálculo. Ele me mostrou. Então, esse cálculozinho do IPCA, ele tenta imitar a realidade média do brasileiro. E se você segue uma média por muito tempo e ultrapassa essa média, a tendência é que você sempre esteja por cima dele. O problema também, além da inflação, eu diria que são os juros. Porque o que é os juros? Assim, traduzindo para uma pessoa que é os juros? não precisa ter muito conhecimento técnico para entender. Os juros nada mais é que a maneira que... Os juros existem porque nós, brasileiros, somando o governo, não tem poupança. Então, assim, os juros, o que quer dizer? Como é que eu vou saber que você vai pagar a sua dívida se você não tem poupança? Qual a garantia que eu tenho? Então, pelo governo brasileiro, que a gente sabe que o governo não produz nada. O que o governo produz? Nada, ele só gasta. É, Ele só gasta o que a gente produz. exato. Porque produz leitões. Então, o governo não tem reserva. Por que todo dia, se você se brincar e você olhar... Se você olhar o site do Tesouro Nacional, é aberto, é público. Se brincar, a cada 5 dias ou 10 dias, surge um novo tesouro. O que está dizendo? Que o governo está precisando de dinheiro. Por que o governo está precisando de dinheiro? Porque gasta mais do que arrecada. Porque o governo não produz. Então, por que o nosso juros hoje está em 15%? Eu acho que é isso também que a gente devia prestar mais atenção. Os juros refletem a nossa falta de educação financeira. O povo não sabe poupar, o governo também não. Perfeito, O juros sobe. perfeito. E aí quem Então, paga é o consumidor, né? Então, os países que têm a maior educação financeira, melhores educação financeira, como os Estados Unidos, por exemplo, os juros não são tão galopantes como aqui. Japão é negativo. Então, Não é por quê? interessante poupar dinheiro. Ô, homem. Ô, Não, se não tem pagamento dos juros, porque os juros é melhor investir em alguma coisa? Não, é só uma pergunta. Sim. Investindo em ativo rentável, pô. Era isso que eu queria dizer. mas com relação... Percebeu? Porque qual é o impacto do juros negativo? Qual é o impacto do juros negativo? Já que pegou... Então, vamos deixar Não, a limpas. esse eu vou... Se eu só me permitir. À vontade. Para o povão. Porque, assim, esse assunto dos juros negativos é muito pouco impopular. E é uma peculiaridade exclusiva do Japão. Sim. Porque o povo lá é tão bem educado, mas tão bem educado que eles não gastam fácil. Eles não vão lá e outra, eles não têm o INSS brasileiro. Eles têm que se garantir com a poupança deles. Para o futuro. Então, o que é que eles fazem? Eles mal compram coisas. Exato. Então, como é que se estimula o consumo? Diminui os juros para ver se as coisas descem e eles vão à compra. Exato. Por isso Parcelado, compra parcelado. Não, que parcelado também é uma cultura nossa. É assim, pegar empréstimo para investir, ou gastar, fazer alguma coisa. Sim. E aí eles fazem isso para estimular o consumo. Então eles jogaram lá para baixo, só que lá embaixo ainda não deu, eles fizeram negativo, ou seja, vai ficar muito mais barato, mas eles aí vem a história da guerra, que eles passaram mal bocado, então eles tiveram que se reeducar para poder criar poupança, para poder se manter, né? Não é isso? E aí, meu amigo, sempre vai valer a pena guardar dinheiro e não depender dos juros dos outros. Sim. Sim, isso aí é. Acho que o investidor ele tem que estar Você preparado. tem que aprender isso desde os 5 anos de idade. É isso. É verdade. Da bicicleta. Desde Da pequeno. bicicleta. É porque o investidor ele tem que estar atento às oportunidades. Eu tava vendo, eu lembrei de um caso aqui interessante, que o camarada ele sofreu um acidente. E aí o ônibus passou por cima das pernas dele, né? E aí ele foi para o hospital e quando chegou lá, os médicos tentaram recuperar, mas não teve resultado. E aí os médicos tiveram que fazer a amputação das pernas dele. E aí o médico disse para ele, rapaz, temos duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí qual é que você quer primeiro? Ele disse, eu quero a notícia ruim. Ele disse, olha, a gente vai precisar amputar as suas 2 pernas.
E aí o rapaz perguntou, e a boa? Ele disse, a boa é que o enfermeiro quer comprar o seu sapato. Maria. Uau! Ou seja, o indivíduo lá Momento de sofrendo. silêncio. Uau! E o rapaz, o investidor. Não, porque o sapato não ia servir mais para ele. A gente tá colocando o fator emocional. Eu tô falando do racional. Entendeu? O cara não perdeu a oportunidade. Porque Exato. já tinha perdido. Não tem mais efeito para ele utilizar aquilo ali ou não. Não vai usar mesmo, né? E aí o enfermeiro, então, só para dar uma descontraída, a gente, eu me lembro desse cara interessante. Então, o investidor tem que estar atento a esses momentos. Foi, sei lá, isso aí é um caso assim, né? Se foi bom para o rapaz que recebeu um trocado, porque infelizmente não ia ter mais as condições, e o outro que aproveitou para comprar um custo mais. Não é? Oi? Ele vendeu o pá. Vendeu o pá, Dois, exatamente, vendeu o pá. Então, são essas assim, esse investidor ele tem que estar atento a esses movimentos, ao que é realmente interessante, porque tem a questão da renda fixa, a questão da renda variável, tem a questão da consciência, primeiro acho que é a consciência, conscientização, depois você vem para a educação, para poder você ter o retorno, né? Porque aí entra na questão de você estar correndo atrás para pegar esse dinheiro com juros altos, para poder financiar coisas que você deveria ter o seu subsídio, se bem que a nossa população ela é Consumista. consumista, ao mesmo tempo ela tem não tem um ganho financeiro legal. Realmente, de fato, a gente não tem isso. Eu acho que também não é só questão de educação financeira. Opa! Eu acho que também entra na questão de desvalorização do que a gente tem, ou não? Pode pra cá, Qual a visão? Importante. Eu vou puxar 2 ganchos aí que você me deu agora. Que eu Receba. preciso recortar essa bola. Receba. Subiu aqui redondinha, né? Aham. O primeiro ponto, eu vou contar uma história real mesmo, de caso durante minha vida de planejadora financeira. Seguinte, tem uma cliente, certo? Casada e tal. E essa cliente, ela me procurou para fazer o planejamento financeiro dela, certo? Ou seja, a maior renda vinha do marido, mas ela também queria ter ali uma renda para administrar. Então, ela tinha uma renda que era de um comércio dela, e o marido dizia assim, não, essa renda desse comércio aqui, você fica com ela, o resto eu tomo conta. Então, ela me procurou para a gente fazer o planejamento financeiro dessa pessoa, construir reserva de emergência e tudo mais. Veio a pandemia. O comércio fechou. Exato. O que aconteceu? 90% do patrimônio da família estava em imóvel. Não tem retorno. O que acontece quando veio a pandemia? Não tinha dinheiro no mercado para comprar os imóveis. Ninguém queria comprar nada porque nem sabe se ia sobreviver à pandemia. Ou seja, essa família passou maus bocados, porque 90% do patrimônio, sequer mais, estava todo em imóvel. Então, quando a gente fala em o investidor tem que ficar atento, não é só com a rentabilidade, mas é como é que ele dispõe desse dinheiro caso precise. Então, por exemplo, faz parte do planejamento financeiro que, a depender dos objetivos da família ou da pessoa, da mulher, a gente tem que entender quanto de liquidez que aquele patrimônio tem que ter. Não adianta nada ter 2 milhões de patrimônio, mas ter 50 mil de liquidez. Porque provavelmente teu custo de vida é muito mais do que 50 mil. E dinheiro Entende? imóvel é dinheiro literalmente mobilizado, né? Exatamente. Então, tem gente que inverte. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não têm reserva de emergência, não têm dinheiro de liquidez, mas todo o patrimônio está na renda variável, porque para essa pessoa a rentabilidade é melhor. E aí eu não questiono, não falo nada, eu fico pensando comigo, tá, mas e se tu precisar desse dinheiro rapidamente? Tu vai vender os teus ativos da renda variável, que é glamuroso, todo mundo fala de dividendos, sou sócio da empresa A, B ou C, ok. Mas eu duvido que essa pessoa, quando compra, ela faz o dever de casa, porque quando ela precisar vender, ela tem que pagar a DARF. Ou seja, ela tem que saber quanto que ela teve de lucro e ver o imposto que ela vai pagar para o governo. Duvido que as pessoas que pensam apenas em rentabilidade estão fazendo o dever de casa. E essa é a minha preocupação. Ou seja, antes de você correr, amigo, vamos caminhar. É lindo falar de renda variável. Eu adoro dividendos, eu recebo todos os meses. Quando eu comecei a receber dividendos, o meu esposo brincava comigo que não pagava nenhuma pipoca. Hoje, meu amigo, sempre ia ser feito. Hoje em dia já paga mais do que o restaurante, um bom vinho. E aí quem ri sou eu. Por quê? É a consistência. Mas antes de entrar na renda variável, eu fiz o dever de casa. Existe parte do meu patrimônio que está líquido. E aquela parte que não é líquido depende de outras pessoas para vender, que é a renda variável, que para você vender, alguém tem que querer comprar. Interesse. Então, você não pode colocar a tua reserva de emergência na renda variável? Exatamente.
esse dever de casa eu acho que é o que a gente precisa fazer. Pegando já um gancho nessa aí, qual é melhor? É a valorização ou os dividendos? Depende. No mercado financeiro não tem resposta certa ou errada. Vai depender dos teus objetivos. Então, qual é a lição número, diria que 0 do planejamento financeiro? Quais estão os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? O que é que você quer para daqui 1 ano? Daqui 5? Daqui 10? As pessoas não pensam. Esse é o problema. Você já, não, daqui 5 anos eu quero trocar de carro. Opa, ok. Quanto que é esse carro que você quer? Ah, não sei. Vai ter que saber. É uma estimativa. Ah, eu quero construir minha casa. Tá, e onde é que você quer construir essa casa? Quanto é que você acha que precisa? Entende? E aí, se você tem uma ideia de objetivos, uma escala de objetivos, não que não possa mudar, os objetivos podem mudar e devem. A vida acontece. Mas quando você sabe que você tem um objetivo daqui 10 anos, uma aposentadoria, por exemplo, você começa para a aposentadoria, eu vou precisar de um dinheiro entrando na minha conta todo mês. Aqui eu foco em renda passiva dividendos. Então, quanto é que eu tenho que ter de dividendos para que pague o meu custo fixo? Ok, vamos lá. E aí eu começo quebrando, né? Ou seja, quanto é que é a tua Netflix? A minha Netflix é tanto. E a psicóloga? É tanto. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a investir com foco em dividendos. Essa pessoa quer apoentadoria, eu sei. Mas eu não posso jogar para 20 anos, porque a pessoa vai desistir e vai me abandonar. Sim. Não é? O que eu faço? Eu quebro. Né? Dividir para conquistar. Sim. Vou fazer o seguinte, quanto é que é a Netflix e a psicóloga? Ah, 200, 300 reais. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos focar em ter 300 reais de renda passiva todo mês. A gente vai investindo. Ah, e quanto é que eu tenho que ter? Eu faço os cálculos, tanto. E onde é que eu vou investir? Ah, vamos olhar aqui quais são as diretrizes, quais são as empresas, quais são os setores, são os setores que são confiáveis e tal. E aí a gente vai investindo. E aí chega o dia da Netflix. Recebeu todo mês ali o dia da Netflix. Val, paguei a Netflix. Opa, e agora? Que animação, hein? E aí a pessoa vai galgando e ela começa a... Opa, isso aqui funciona. Então, para quem quer renda passiva no futuro, ou seja, aquele dinheiro que cai na tua conta todo mês, sem lapidar o teu patrimônio principal, ou seja, se tu tem 1 milhão investido e tu tem dividendos, vai cair o dividendos todo mês, mas o teu 1 milhão está lá. Tu não está... Eu uso o exemplo da árvore. Imagina que você tem uma árvore, certo? Você vai plantar ali bonitinha uma macieira, certo? Você não vai cortar a árvore, você vai pegar uma maçã todo mês. Todo mês vai ter uma maçã nova para você. Exato. E sentir o gostinho dos dividendos, só para quem sentiu, para entender o que... Exato. Eu nem sei definir, viu? É tão emocionante perceber o dividendo. É porque eu digo... Isso pega. Eu digo que você tem funcionários que trabalham para você. Enquanto dorme. Exato. E às vezes o dividendo chega para mim de madrugada. Eu digo, opa, meus funcionários estavam trabalhando enquanto eu dormia. Exato. E aí o que eu faço? E é uma das estratégias que eu acho interessante as pessoas utilizarem. Não gaste os seus dividendos. Vá reinvestindo. Lembra, é uma árvore, você tem que cuidar dela, todo dia tem que regar, né? Todo um cuidado, porque senão se a árvore morrer, o que vai ser de você? E aí, a estratégia é reinvista. Por quê? Você vai empilhando dinheiro. É literalmente empilhar dinheiro. Feito bola de neve. Exato. E aí, por exemplo, tem uma hora ou outra que você pode se dar o luxo de gastar. Eu já gastei os meus dividendos, por exemplo, paguei a personal. E eu até brinco, paguei teu serviço com dividendos. Eu faço isso todo mês? Claro que não. Eu faço uma vez perdida para que eu consiga sentir o gosto do que vai me dar lá na frente. Sim. Eu vou ganhar dinheiro sem arrancar a minha árvore. Vou só colher uma maçã ou outra, se eu quiser. Claro. Se a gente perguntasse, vou aproveitar esse mesmo assunto aí também, dentro da questão do dividendo, é mais interessante o dividendo no mercado de ações ou no mercado de fundos imobiliários? Ou FIs também, porque são coisas diferentes, né? FIs, fundos... Imobiliário. Fundo imobiliário tem fundo de investimento também, né? Que eu acho Outra coisa. então, qual seria o melhor? Ou não existe um melhor, digamos assim? Mais uma vez. Depende da estratégia. Então, por exemplo, lembra que a gente não pode depender de uma única fonte? Sim. Lembra? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. Então, o que eu acho que é impertinente é o que eu faço pessoalmente.
Eu não coloco todos os ovos na mesma cesta. Então, eu tenho ações, ou seja, eu sou sócia de algumas empresas de setores perenes. O que é setor perene? São setores que, faça sol, faça chuva, o povo vai usar. Exemplo, seguro. As pessoas vão envelhecer e vão cada vez mais contratar seguro. Energia. Banco. Os bancos vão continuar existindo. Saneamento. Saneamento vai continuar existindo. E aí, você pode identificar quais são as empresas dentro desses setores perenes que fazem sentido com os teus valores. Você também tem que acreditar nas pessoas que estão na frente dessas empresas. Exato. E nos fundos imobiliários, que são os FIIs, e aí você vai olhar, eu quero investir em galpão, exemplo, Amazon, os galpões da Amazon, por exemplo. Você pode se tornar investidora. Shopping Rio Mar, por exemplo. Você pode comprar uma cota de um fundo que tem o Rio Mar. Então, todas aquelas lojas, e aí trazendo para um exemplo muito próximo, imagina, quando você vai no shopping, Recife, Rio Mar, o Costa Dourada. Esse aqui é meu também, tá? Exato. Então, aquelas lojas... Eu sou dona aqui, tá ligado? Só não vai entrando e queira sair com as coisas, Você né? vai ser expulso. Então, imagina, aquelas lojas, todos os meses, pagam um aluguel para estarem ali, certo? E a área também tem que pagar aluguel. Alguém é dono daquilo. O shopping não está lá de graça. Então, todos os meses, essas lojas pagam os galpões e o investidor que tem cota, ou seja, fundo imobiliário você compra cota, 1, 2, quantas quiser, você recebe um valor pelaquela cota. Então, imagina, se você tem 100 cotas de vamos supor, de um shopping, e aí ele vai pagar R$1 por cada cota, se você tem 100, você ganha R$100. XPML. Exatamente. Que é de shopping. Então, todo mês, se eles pagarem R$1 por cota e você tem 100, aí você multiplica o valor da cota pelo valor que você tem e você vai ter isso de renda passiva. Vale a pena fazer imóvel? Fazer? Imóvel para alugar? Nesse contexto, tomando como base os fundos imobiliários? Se você quiser ter trabalho, sim. Excelente. Excelente, depende do perfil. O brasileiro ele Depende do perfil. tem muito esse hábito, né, de construir casas aí para alugar. E se aí a resposta foi se gosta de ter trabalho, faça, né? Se não quer, Fundo imobiliário. Eles vão fazer isso por você fácil. Exato. Qual o problema? E aí vem coisas que estão na nossa essência. Caderneta de poupança, você viu seus pais investindo, poupando na caderneta de poupança, certo? Então, isso é natural para o brasileiro. Imóvel. Todo mundo tem um sonho de construir um imóvel para alugar. Todo mundo que quer ter renda passiva quer ter um imóvel para alugar. Inclusive, eu conversei com um cardiologista e falando, nós conversávamos sobre diversos assuntos e um deles foi investimento. Eu perguntei, e o senhor investe onde? Eu tenho um monte de imóveis aqui. Eu digo, pois. Coragem. Ainda bem que ele cuida do coração, né? Exatamente, sim. E aí, ou seja, do meu ponto de vista, para mim não faz sentido, porque você precisa, além de conhecer muito bem a região, exemplo muito bom, cidade de Garapu, quando teve swap. Todo mundo queria construir para alugar, para as pessoas que estavam vindo de fora morar. Swap basicamente diminuiu muito o fato de trazer pessoas de fora. O que aconteceu com as pessoas que construíram imóvel para alugar? Caiu pela metade do preço. Preço e vacância, né? Exatamente, ou seja, você tem que, quando você decide ter um imóvel para alugar, aonde é que você vai comprar esse imóvel? O que é que tem por perto? O que é que vai, de repente, ter ali nos próximos anos? O que é que meu inquilino vai ser? Exato. Então, tudo... Aí, quanto é que eu vou cobrar? Qual é o meu contrato que eu vou ter que ter? Que tem que ter contrato. Meu inquilino vai E ser... não serve de muita coisa, não. Exato. Mas aí tu também não pode acionar na justiça, se tu também está alugando de boca. Não, certo? Não é? Então, assim, contrata para frente. Nossa, como ela foi elegante no corte. Por favor, Tramontina aí. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então, assim... Como ela foi elegante no corte. Se você quiser ter paz, quando o momento de desacelerar do trabalho chegar, do meu ponto de vista, na minha expectativa, no meu contexto, para mim não faz sentido. Porque quando você tem um imóvel físico, você vai ser sempre alguém para você lidar. Ah, mas eu posso colocar uma empresa para gerenciar meu imóvel, certo? Mas você vai ter contato com aquela empresa, entendeu? Ele vai comer uma parcela boa aí também, né? Exatamente, exatamente. Então, é algo a se pensar bastante, sabe? O que você quer para a sua vida. Então, se você não gosta de estresse,
talvez o imóvel físico não seja uma boa. Eu acredito que a rentabilidade do fundo imobiliário, mesmo sendo iletrado, eu acho que a rentabilidade ainda chega muito maior do que a rentabilidade do imóvel de aluguel. Acho amplo no contexto. Os valores. Ou não? Qual a tua percepção, Diego? Tem uma percepção? minha? Desse contexto. Eu vou dar a resposta dela. Depende de cada um. É. Porque tem gente que é expert em fazer movimentos com imóvel. Já, no entanto... Mas de aluguel ou de na- venda? Que uma Venda de- que uma coisa é venda, outra por coisa é exemplo. de aluguel, né? Porque quanto é que você gasta médio, por exemplo, para construir uma Olha, casa de aluguel de mais ou menos R$1.000, Tem R$1.500? um colega lá de trabalho que ele movimenta com aluguel e com imóvel, porque antes de trabalhar lá ele era corretor. Conhecia. Ele fica falando lá, eu não quero acreditar que ele está conseguindo aquilo. Mas também eu não tenho coragem disso, eu prefiro fundo imobiliário. Não tenho a coragem de ter o trabalho que ele tem. É. Agora, ele ganha. Entende? Ele ganha. Mas eu, com a minha tranquilidade, tenho um fundo imobiliário, tem um cara lá trabalhando cuja a taxa de administração dele está diluída no patrimônio monstruoso do fundo. Baixinho. Então, para mim, está de boa. Vai ter problema com vacância, vai ter problema nenhum com Nenhum, o cara, conta de luz, ele de água, essas coisas. Está tendo 1% do patrimônio, 5% do patrimônio que estava alugado a fulano de tal, não vou nem falar o nome do inquilino, está com risco de inadimplência. E eu com o quê? Porque eu tenho que especialistas que eu estou pagando diluído no valor do patrimônio e são extremamente especializados para tratar disso e vão tratar disso rapidamente. Daqui a pouco eles mandam esse cabo sair na justiça, consegue rapidamente com os contatos dele eu perfil. e provavelmente ele já tem uma lista de pessoas candidatas a retomar aquilo ali. Exato. E vai ser assim. Exato. Eu acredito assim vontade. que quando você... E aí, por isso que é tão importante e fica um alerta. Antes de investir, faça aquela tarefinha de, poxa, o que eu quero? A gente conversa muito pouco com nós mesmos, não conversa não? Sim. A gente conversa com todo mundo, mas quando foi a última vez que tu parou, 10 minutinhos e ficou conversando com você mesmo? Papel e caneta. É. O que eu quero? É. O que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero na minha vida? Quando foi a última vez? A gente não faz isso. Não. Então, assim, antes de investir, eu acho que você tem que fazer um trabalho de consciência. Pô, o que eu quero realmente? Será que eu vou entrar no mercado financeiro só para ir em busca da rentabilidade? Você pode entrar, mas você vai precisar trabalhar muito. Por quê? Porque o mercado financeiro é um mercado que ele premia as pessoas que são pacientes e as pessoas que sabem o que estão fazendo e são pessoas que estão pensando no longo prazo. Então, se você quer apenas rentabilidade, você está olhando para o curto prazo. Então, por que é que você quer rentabilidade? Ah, não, eu quero que esse dinheiro se multiplique por tanto, porque eu quero comprar um carro. Mas quando esse dinheiro chegar no patamar que eu quero, eu vendo tudo e compro o carro. Ok. Mas o que não deveria ser uma prática comum é olhar apenas para a rentabilidade. Exatamente. Então, eu posso dar um exemplo. Teve clientes meus que vieram conversar comigo quando a XP lançou uma proposta onde, se você criasse uma conta, você tinha lá um investimento que estava rendendo absurdamente. Como era qual era? Não, era um CDB, sei lá, estava 200% CDI, algo assim, imoral. E aí esse cliente veio falar comigo, Val, tô pensando aqui em investir nesse CDB e tal. Aí eu perguntei, mas você olhou as entrelinhas? Você olhou o que é esse CDB? Não, mas eu vi que a rentabilidade está 200%. Eu disse, então você vai investir por causa da rentabilidade? É. Aí eu disse, me dá só 5 minutos. E aí eu entrei na lâmina e tal, fui entender qual era a jogada da XP. A XP queria que as pessoas ativassem as contas. Então, ela queria que as pessoas criassem contas. Provavelmente a XP queria bater uma meta, certo? E aí, quando as pessoas entravam nessas contas, elas podiam investir até X mil reais. Imagina que ela podia comprar só, 10 mil. Era algo muito pouco. E esse dinheiro ia vencer em 3 meses. Não rende não. Ou seja, esse ativo financeiro, que estava pagando 200% CDI, ele ia render em 3 meses. Só que a gente tem a alíquota do imposto de renda, que vai incidir sobre o que rendeu. Como foi curto prazo, E valor pequeno. não retornou quase nada. E aí eu trouxe para esse meu cliente, olha, se você investir por 3 meses, você vai ter isso aqui. Aí eu chutando assim, R$500 faz a diferença na tua vida? Não. Então, por que você vai investir nesse CDB? Só porque está dando 200% de CDI? Resultado, ele investiu. Investiu. E aí depois ele volta para mim. Val, o investimento lá só era pouquinho dinheiro, voltou para mim quase nada, e agora eu tenho uma pessoa da XP me ligando toda hora. Eu disse, é a estratégia de marketing dela. Ela queria que você ativasse a conta. Jogou você no circuito deles. Exatamente. Exato. E aí, para você sair, meu amigo, é complexo, É verdade. entendeu?
E aí, ou seja, por causa da rentabilidade, e mesmo eu tendo alertado, ele foi. Pois é. Mas essa rentabilidade ela não pode ser interessante para a reserva de emergência, já que a liquidez ela é curta. Tem coisas melhores, macho. Tem coisas melhores do que esse voo de galinha. É um voo de galinha, exato. E aí você botou uma reserva de emergência em curto prazo, veja. Ia vencer com 3 meses. Mas se tu precisasse amanhã, tu não podia sacar, colega. Sim. Entendeu? E reserva de emergência é essa que você não pode sacar? É. E com relação a apetite ao risco, como ela falou, é bom sempre ter a cautela de não ficar olhando só para a rentabilidade, porque você pode, sim, ter uma É um parte... fetiche, né? Tem gente que tem fetiche por rentabilidade, então Mas fique. você pode pegar boa parte do seu patrimônio, colocar numa diversificação adequada, de acordo com o seu perfil, e reservar uma percentagem para o apetite ao risco. Por exemplo, empreender e botar para quebrar nisso daí, sabe? Sem medo de ser feliz. Eu vou perguntar, aonde eu colocaria minha reserva de emergência hoje para ter uma rentabilidade? Porque a reserva de emergência com liquidez diária, né? Estou falando isso com... Aprendeu. Tem a liquidez diária, ou, sei lá, dentro de um mês, alguma coisa. Qual o melhor investimento eu faria isso com a reserva de emergência? Para ter essa rentabilidade, que não vai ser maior do que a poupança e eu vou estar com dinheiro mais fácil. Porque vamos supor, se eu tiver com um problema de reserva de emergência, eu tenho um cartão que vai vencer daqui a 30 dias, ou 40 dias, não sei como é que é o perfil aí. Então, daqui a 30 dias eu posso tirar esse dinheiro de um equipamento que é atrelado da CDI aí com... Eu estou falando um exemplo só, né? Entendi. É para um mês. Então, daqui a um mês eu vou pagar o cartão, o dinheiro que vai me retornar vai ser dessa função e vai ter retorno. Então, qual investimento a gente colocaria hoje para essa reserva de emergência com liquidez diária? Que dentro de um mês eu estou entendendo que ainda está dentro do cartão segurando a peteca. E aí eu vou ter um retorno legal. A gente consegue definir mais ou menos? Poupança. Não, aí é o cúmulo do... Primeira melhor suicídio. Deixa eu repetir o que você falou, porque quando a gente repete, a gente vê, pô, será que eu falei isso mesmo? Exatamente. Imagina, você quer um dinheiro que você vai precisar dele daqui a um mês para pagar um cartão de crédito que você sabe que vai ter que pagar. Se quebrar alguma coisa. Ah, então você não vai precisar desse dinheiro de um mês. Não. É se já quer... mudou, se já quer- mudou. Faz muita diferença a frase. Tem reserva de emergência com cartão de crédito. Não, É muito esquisito. não, mas o que eu tô falando assim, eu pego a reserva de emergência... Não, a minha reserva de emergência está aqui para aplicação, nenhum dinheiro que vai estar preso por 30 dias, e que se der algum problema, eu tenho um cartão de crédito para segurar a peteca, e daqui a 30 dias eu pago com esse dinheiro que eu rentabilizei. É uma reserva de emergência, mas porque, na verdade, o brasileiro, queira que não, ele utiliza o cartão de crédito basicamente como uma reserva de emergência. Presumo que o melhor investimento é aquele mais simples, né? Aquela jogada simples. O que eu acho que o maior problema é você pegar dinheiro de um agiota ou pegar dinheiro do agiota legal também, para poder você se sacrificar. Né? Porque os bancos, queira que não... Se pegar na agiota, pegue de um que só bata, né? Ou ligue 1000 vezes por dia, né? Ligue 1000 vezes por dia. Olha, tu tá me devendo, viu? Vai te lascar pra lá. Bloqueia, né? Não quero atender esse camarada. Tá me incomodando demais. Não é justo. Acho que é interessante. Vê só, esse teu pensamento não faz muito sentido, certo? Por quê? Imagina, a reserva de emergência é algo que vai te dar tranquilidade em um momento que você não espera, certo? Certo. Beleza? Então, você não sabe quando vai usar esse dinheiro, mas você sabe que se você precisar hoje, você pode pedir esse dinheiro, resgatar, porque ele é teu, certo? Quando você fala de um dinheiro que você pode precisar em 30 dias, a gente não pode tratar a reserva de emergência assim. Por quê? Porque quando você investe no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que a gente tem hoje, conhecido como Tesouro risco quase zero, certo? Por quê? Porque até o Brasil quebrar e você não ter o seu dinheiro de volta, o Banco Central já entrou, e a confusão já foi tão grande que você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, o Tesouro Direto hoje é o investimento mais seguro que a gente tem e o governo não pode confiscar feita a poupança, certo? Então, imagina, você começou a montar a tua reserva de emergência lá no Tesouro Selic, que rende todo dia a nossa taxa de básica de juros, certo? E rende todos os dias, durante os dias úteis, certo? Então, rende mais que a poupança, a poupança rende uma vez por mês se tu não mexer, né? Pois bem, só que acontece, se tu coloca o teu dinheiro no Tesouro Direto e tu vai mexer daqui a 30 dias, tu vai pagar imposto de renda. E imposto de renda é por a alíquota, ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado, menos você paga a alíquota do imposto. Esse é o único momento em que se tem um risco de perder na renda fixa.
é você resgatar com menos de um mês. Mas aí, Exato. mas eu estou dizendo, a possibilidade de houver um gasto para a reserva de emergência. Mas se não houver, eu continuo deixando ele lá. Aí eu Não, rapidinho. E esse imposto, né, do imposto de renda que vai incidir sobre esse IOF investimento, também, né? é só sobre o IOF, não. O imposto de renda, 30 dias, né? O IOF É antes. só sobre o que rendeu. Então, se ele rendeu R$50, a alíquota do imposto de renda vai ser em cima de R$50. Não em cima de todo o montante que lá está. Isso confunde muita gente. As pessoas às vezes deixam de investir por causa... imaginando que é sobre mas o eu vou pagar imposto. É bom pagar imposto, porque é sinal que você tem muito dinheiro. Mas é só sobre o que rendeu. Então, por exemplo, nesse exemplo que está dizendo, poxa, se eu não sei se eu vou precisar desse dinheiro, mas é uma reserva de emergência, para mim é Tesouro Selic. E aí não é só seria o Tesouro melhor. Selic. Seria o melhor. Não é só. A gente tem que fazer sempre... eu gosto de trabalhar com o tripé. Então, assim, eu teria um Tesouro Selic, porque é o mais seguro, é o risco Brasil, que é quase impossível o Brasil quebrar. Eu teria ali também um CDB de uma boa instituição financeira. E aí tem como a gente saber se essa instituição financeira ela é credível. Tem como você fazer a tarefinha de casa. Aqueles 30 minutos que eu falei. Você vai entender como é que você identifica se a instituição ela é credível. Sabe? Ou seja, a chance dela dar calote é baixo. Embora que, dentro da renda fixa, a gente tem o FGC. Fundo Garantidor de Crédito. Mas não invista em qualquer instituição só porque ela dá uma boa rentabilidade, porque tem o FGC. Por quê? Porque se o banco abrir falência, FGC cobre. o FGC vai cobrar, sim, mas vai levar um tempo, porque ele vai ter que entender quem são as pessoas que emprestaram dinheiro, quanto foi que cada um emprestou. Então, se você investe só focando, vai render mais do que a taxa Selic, esse banco eu nunca vi na minha vida, mas está me dando uma rentabilidade, sei lá, 120% CDI. Aí você cresce o olho na rentabilidade e esquece de olhar se a instituição é credível. E aí, ou seja, tu bota o teu dinheiro de reserva de emergência, que tem que estar em algo seguro, tu coloca na instituição que tu nunca nem ouviu falar no nome. E aí tu traz o quê? Risco para algo que tem que ser seguro. Financeira também entra nessa parada de fornecer esses investimentos também ou não? Porque dentro dessa fala aí ficou a minha dúvida. Vai que uma financeira ela apareça se passando como banco e ofereça esses produtos aí, mas no final das contas ela não é um banco, então o risco é muito maior, né? Veja, para ela entrar, ela tem que cumprir com algumas regras. Então, não é qualquer financeira também que vai entrar. Entendi. Entendeu? E pode ter, sim, instituições financeiras, não precisa ser só o banco. Pode ter. Mas antes dela estar lá, ela vai ter que cumprir uma série de exigências, mas isso também não exime você de fazer o trabalho de casa. E ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro. Não é porque tem um seguro que você... Não é porque você tem um seguro no seu carro que tu vai deixar ele no meio da rua com a janela aberta. Entende? E o CDB é um produto que é emitido por financeiras também. Ela utiliza os canais dos bancos que ofertam, dos bancos, corretoras, para oferecer isso, porque é a única forma que ela tem de captar. Exato. Entende? Entendi. Então, quanto menor o banco, maior é a chance de você ter boa rentabilidade, porque ele precisa de dinheiro. Mas aí você precisa olhar. Sempre que eu tenho boa rentabilidade, eu tenho um risco. E aí você tem que avaliar se o risco vale a pena. Se esse risco te tirar do jogo, ou seja, poxa, se essa financeira aqui quebrar e eu ficar sem um centavo, eu paro de investir, eu vou ter um risco de ruína, não vale a pena. Exatamente. Entendi. E aí houve toda essa preparação para a senhora chegar até esse nível. Com 5 anos. Esse nível de segurança, de capacidade técnica mesmo. E percebeu nesse ramo que é muito masculinizado. E que as mulheres precisam se atinar para o poder que elas têm também no ramo econômico. Eu acho que faz parte da minha sina escolher profissões que não são muito, que são mais, tem um público masculino maior, ou seja, minha formação de base é tecnologia da informação. Então, mulher quase que não existe. É difícil. Hoje em dia está mais fácil, mas antigamente não. Você tinha uma sala ali com 15 homens e tinham 2 mulheres, e a que terminava era só uma. Né? Então, todas as engenharias e assim sucessivamente. Então, desde quando eu estudava na área de tecnologia da informação e durante meus 14 anos atuando no mercado de tecnologia, o ambiente sempre foi muito masculino, não é? Então, quando eu entrei para o mercado financeiro, que eu fiz a minha migração e transição de carreira,
continuou meio que igual, ou seja, é um ambiente também onde, talvez por finanças, ter o viés matemático, então talvez essa ideia de que homem tem uma certa facilidade com números também tenha afastado um pouco as mulheres desse campo. Porque você tem a ideia de que finanças é algo muito complexo, mas não é. Finanças está no dia a dia. Quando você vai no supermercado e escolhe a margarina A e não a B, você está escolhendo porque provavelmente tem um viés financeiro. Ou você está escolhendo porque é mais barato, ou você está levando a outra que é mais cara e você sabe que por ter dinheiro você pode escolher porque tem uma qualidade melhor. Então, finanças está no nosso dia a dia. Seja minha mãe me ensinando que eu precisava ter uma reserva, e por vezes eu já vi ela comprar o pão porque ela tinha essa reserva. Então, finanças faz parte do nosso mundo. Só que por algum momento entendeu-se ali que era coisa de um e não era coisa de outro. Então, a minha luta, eu acredito que tem sido muito em tentar aproximar as mulheres do mercado, não no sentido de querer que elas trabalhem, mas no sentido de, poxa, você pode cuidar do seu dinheiro. E quando você olha para como o Brasil é distribuído, mais de 80% da população brasileira, das famílias brasileiras, além de ser chefiada por mulheres, são as mulheres que mantêm financeiramente as famílias. Então, por que ela não pode aprender a lidar com o seu dinheiro? Entende? Isso é puramente cultural, será? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma raiz cultural muito forte, porque o dinheiro também, se você olhar para os antepassados, quando existia o casamento, a família que dava o dote ali para o marido, não é isso? É tanto que antigamente o marido que detinha todo o poder financeiro, não é isso? E aí depois as leis foram mudando, a mulher começou a ter certos direitos e tal. Então, eu acredito que esse pensamento ele foi passando de pai para filho, e aí sim foi, até você chegar numa situação de que você vê na sua casa, que foi o caso da minha mãe, que, opa, quer dizer que eu também posso cuidar do meu dinheiro. Quer dizer que eu também posso ir para a faculdade. Quer dizer que eu também posso ter autonomia, mas autonomia eu só vou ter se eu tiver o poder de escolha. E o que é que vai me dar o poder de escolha? É o dinheiro. A ideia aqui não é ser superior ou usar o dinheiro para se impor. Entendeu? A ideia não é essa. Entendeu? Porque às vezes as pessoas olham para o dinheiro e algumas pessoas se afastam do dinheiro porque acham que o fato de você ter dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim. Tem nada a ver. O dinheiro é um instrumento potencializador. Exatamente. Então, você vai utilizar esse dinheiro para facilitar a tua vida. O que facilita a tua vida? É ter um carro e não precisar ficar na parada de ônibus arriscando ser assaltado. É ter condições de pagar um plano de saúde e não precisar passar 2 horas ou um dia inteiro no posto de saúde. Entendeu? Não precisar madrugar na frente do posto para ser atendida pelo dentista. Você tem dinheiro para comprar um plano de saúde, entende? Então, quando você entende que o dinheiro é um facilitador e um instrumento que vai abrir portas para você, fica tudo mais fácil. Entendi. Só que aí você precisa entender qual é o preço que eu tenho que pagar para ter esse dinheiro. Esse afastamento das mulheres da lida com finanças e até com trabalho com finanças seria majoritariamente cultural elas foram empurradas para lá pelos homens? Será que houve essa briga em algum momento ou não? Ou isso é muito polêmico? Eu acho que é um assunto polêmico, principalmente porque está tendo um resgate aí da masculinidade. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tá na tentativa de ter um resgate, não é isso? E o que me deixa chateada é porque tem que ser uma briga? Por que tem que ser um cabo de guerra? Exato. Por que não pode ser uma união? Exato. Né? Comunhão, né? Exato. Por que tem que ser um cabo de guerra? Então, por exemplo, por que é o homem que detém o poder financeiro? Por que é a mulher que tem que ficar em casa? Por que quando a mulher... Claro que você entra na parte do corpo humano, né? A mulher tem a materna, vai ter um filho, e aí quando ela tem um filho, ela se afasta do mercado de trabalho. Por que é ela, que além daquele período que é obrigatório estar em casa, por que é ela que tem que abrir mão da profissão? Sabe? Mas tem coisas que dá para trabalhar em casa, mesmo sendo mãe. Dá, exatamente. Se você tiver uma rede de apoio e você tiver condições financeiras, você consegue fazer ali um part-time, um trabalho em paralelo, você consegue. Entendo. Mas aí você precisa ter uma estrutura financeira. Você tem que sair do primeiro passo, né? Eu acho que o primeiro passo é você ganhar recursos para poder
passar para outro nível. Você não consegue passar para outro nível se você não fazer o seu dever de casa, a conscientização, né? E a educação primeiro. Porque não cai, o dinheiro não cai do céu, né? Então, tem que ter essa coisa. Então, dentro da fala dele, eu acho que tem a questão dos que restringe, de fato, e tem a questão de você, a partir do momento que você dá liberdade para escolher, você vê, de fato, realmente quem está por estar realmente. Sim. Pelo prazer ali, né? E aí ter a consciência que pode fazer certas coisas numa aplicação financeira que vai ter um retorno aí do dividendo e vai estar pagando alguma coisa, ou trabalhar mesmo de casa com alguma coisa, sei lá, com a modernidade que hoje já tem essa facilidade. Então, são formas de investimento, né? Então, dá para fazer tudo isso. A mulher tem essa liberdade, né? Eu acho que é interessante nisso. E aí, quando eu falo da guerra, por exemplo, do cabo de guerra entre homens e mulheres, eu não sei muito bem por que a gente tem que ter sempre essa briga, essa rixa, não é? Tem que ter sempre uma rixa. Eu acho que é mais no sentido de ter pauta para as pessoas discutirem, né? Porque, por exemplo, imagina um casal, certo? Hoje, se a mulher trabalha e o homem trabalha, é mais dinheiro para a família. Onde é que está a guerra aqui? Não existe guerra, certo? Quando há interesses próprios, Exclusivos. egoístas. Aí não deveria ser um casal, não é isso? Porque se você decidiu estar com uma pessoa para, junto com ela, construir algo, não faz sentido vocês brigarem. Ah, não, mas eu ganho mais do que você, então eu posso escolher mais coisas do que você. Eu posso ter mais direito que você. Não necessariamente. Então, o problema está aí também a forma como você usa o dinheiro. As pessoas usam o dinheiro hoje para... como se fosse a síndrome do pequeno poder, entendeu? Ah, já que eu tenho mais dinheiro, eu posso ditar as regras. Não necessariamente. E aí existem os acordos. E quando eu falo da briga também, por exemplo, existe aí algumas vertentes que dizem, a responsabilidade da mulher é cuidar da família, cuidar dos filhos e construir um lar. E aí já existe, aí essa mesma vertente diz que o homem tem que ir para a guerra. Então, é o homem que tem que trabalhar, é o homem que tem que suprir essa família financeiramente, ok? Se for um acordo em comum, tá tudo certo. Ninguém tem nada a ver. Só que, e se a mulher, ela também quiser ser mãe, mas se ela também quiser investir na carreira dela, por que ela não pode? Por que tem que ser um ou outro? Por que não pode ser os dois? E aí eu defendo muito a ideia dos dois. Se você quiser ser mãe, seja. Saiba que você vai ter que ter uma adaptação ali, ou seja, você vai se afastar um pouco do mercado de trabalho. Quando você voltar para o mercado de trabalho, você sabe que você vai ter que correr um bocado. Um pouquinho. Exato. Mas que você consegue também, entende? Então, por que você tem que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra? E já que você e seu esposo, você tem seus acordos, por que então, enquanto ele está trabalhando, você cuida da criança, e aí quando ele chega, ele fica criança, e você vai, seja fazer um trabalho no terceiro turno, no segundo turno, sabe? Algo em casa, um podcast, por exemplo. Então, assim, eu acredito que a gente consegue fazer os dois. E quando eu defendo a ideia da mulher se interessar pela vida financeira dela, eu também penso no lado da autoestima. Muito Porque bom. A autoestima é o que faz a gente, às vezes, levantar da cama. É porque se ela tem recursos, automaticamente ela vai fazer tudo o que ela se apresenta, né? Porque imagina aí, a mulher está em casa descabelada, com aquelas roupas bem largonas, furadas, meu Deus do céu. É triste. E às vezes acontece isso pela falta de recursos, realmente. Acho que uma boa parte da população não é porque a mulher é desleixada em si, é porque não tem outra alternativa, realmente, de fato, porque não investiu, não teve a consciência. Aí depois chega um indivíduo frustrado e pergunta para o padre, é pecado ganhar dinheiro? Aí o padre diz, meu filho. Aí ele faz... Então devolvo dele meu casamento. O dízimo. A fala da senhora é muito conciliadora, viu? Eu gostei demais. Destoa completamente desses arroubos que a gente encontra na internet, né? E é até desconfortável de você ficar num ambiente desse de briga desnecessária. Essa fala conciliadora de acordos é uma fala diferenciada. A base, né? E, por exemplo, acordos que eu vi em casa, lembra? A gente nunca teve... Minha família não é uma família que teve muito dinheiro, mas a gente tinha valores e princípios. Então, por exemplo, se a gente aplicasse o lema que as pessoas estão defendendo hoje da mulher fica em casa e o homem vai para a guerra, e se meu pai ficasse desempregado? Por vezes ele ficou desempregado, mas foi minha mãe que sustentou a família, entende? Então, quando você tem duas pessoas com objetivos
similares, por mais que cada um tenha seus objetivos, e tem que ter objetivos individuais também, tem que ter também. Não é porque você casou que você vai ser uma única pessoa, não faça isso. Mas você precisa ter esses acordos. E uma das coisas que a gente sempre fez, eu e meu esposo, olha, nos próximos anos, eu vislumbro isso aqui pra gente. Só que para chegar aqui, eu preciso abrir mão de alguns momentos em família para me dedicar. E aí, vamos junto? Você acha que esse topo da montanha aqui faz sentido? Ah, faz. Você topa o sacrifício de abrir mão de alguns momentos de família para que eu possa estar estudando? Sábado, domingo, acordar às 4h45 da manhã? Topo. Então, vamos nessa. Você topa lavar a louça do jantar porque eu vou estar ali em uma reunião? Você topa lavar a roupa, estender a roupa porque eu vou estar estudando? Topo. Então, vamos nessa. Então, quando você faz acordos, e os acordos precisam ser revistos a cada 6 meses, a cada 1 ano, para ver se as metas continuam as mesmas, fica muito mais fácil. E aí nunca vai ter aquele, poxa, eu faço tudo em casa e você não faz nada. Não, calma lá, foi um acordo que a gente fez. Mas aí precisa existir o quê? Maturidade. Exatamente. Quanto devo poupar da minha renda? Porque assim, o brasileiro, ele diz... É umas perguntas também assim, né? O brasileiro, ele bota a culpa que o problema é o dinheiro, né? Aí o cara diz, o problema é o dinheiro. O problema é o dinheiro, sim. E o que tu tá fazendo pra... Porque, se você for perguntar às pessoas que as pessoas vão ficar ricas ou melhorar de vida, eu acho que todo mundo diz que vai. Mas o que é que tu tá fazendo, pô? Não tá fazendo nada. Então, se tu não tá fazendo nada, não vai melhorar, não. Não adianta ficar com esse discurso de utopia que não vai acontecer. Então, o problema é o dinheiro, o problema é o dinheiro porque você não tem, porque ele é um facilitador. Não é o dinheiro que é o problema, né? A gente já discutiu aqui. Mas aí, quanto é que eu devo poupar para ter um pouco de sossego? A gente consegue criar um panorama aí? Da renda? É isso? Quantos por cento da minha renda eu devo poupar? Porque, assim, tem pessoas que não vai conseguir poupar uma boa parte porque a condição financeira dele é muito menor, né? Quem ganha aí a base primária da sociedade ganha muito, muito baixo, realmente, de fato. Então, fica difícil para o indivíduo fazer umas economias aí que dê um retorno até no médio e longo prazo tão satisfatório. Mas é interessante fazer, porque uma hora pode dar uma guinada aí, né? E o conhecimento abrindo, umas oportunidades podem aparecer. Então, quanto a gente teria uma base, mais ou menos? Veja, saiu uma pesquisa recentemente que apontou que mais de 85% dos brasileiros vivem com menos de R$3.000 por mês. Mais de 85%, certo? Menos de R$3.000. E aí você olha para 85% das pessoas que ganham R$3.000. Quanto que eu tenho que poupar? Vamos olhar para a vida. Quanto é que você gasta com coisas essenciais? O que é essencial? É o que eu tenho que pagar para sobreviver. Imagina que essa pessoa vive de aluguel. Então, você tem que identificar o que é que vai diluindo, não é? Então, imagina, você pode até querer... Eu acho que, do meu ponto de vista, faz sentido você poupar no mínimo 20%. No mínimo. Mas isso não quer dizer que é uma regra e você tem que começar por 20%. Lembra que eu falei que a gente tem que quebrar? Lembra que a gente tem que primeiro pagar o Netflix com a renda passiva, depois o psicólogo? Então, você pode, por exemplo, poxa, analisando o meu custo essencial é muito alto. Está levando, sei lá, 70% da minha renda. Tá, mas desse custo aqui, o que eu posso baixar? Então, hoje eu consigo poupar 1% da minha renda. É pouco? Mas é melhor que nada. E o que eu posso fazer nos próximos 3 meses para que eu suba de 1% para 5%? Eu já vi que eu não preciso ter 30 streams. Não preciso ter Netflix, Google Play, Amazon e YouTube. Vou só assinar um. Então, você vai entendendo o que é que você pode enxugar das coisas que também não vão te tirar prazer, certo? Também não vale cortar na carne. E aí você pode criar uma estratégia, ou seja, em 3 meses eu vou subir para 5%. Depois de 1 ano, eu vou ali subir para 7%. E aí você vai ajustando a tua renda. Mas lembra, vai ter uma hora que só cortar não adianta. Não, tem que gerar. Você precisa gerar renda. Então, você vai precisar fazer renda extra. Então, tem que entender o que é que você pode fazer. De repente, alguma coisa que você sabe e sabe que alguém está querendo. Imagina que você sabe muito bem tocar violão. Poxa, tem um bocado de gente que quer aprender a tocar violão. Por que você não ensina? Tenta vender para um amigo. E aí, esse dinheiro que você ganhou não conta como renda da família. É um extra. Então, ele vai incrementar a porcentagem. Então, se tu consegue chegar em 20%, eu já diria que você está muito bem. Mas também não precisa parar nos 20%. Você já aprendeu a chegar lá. Entendeu?
Valdênia, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Dê umas palavras. Alto lá, que tem uma coisinha aqui na mesa. Calma. Dê umas considerações finais aí, a questão do Calma. produto. Deixa eu fazer aqui o lereado, né? Desculpa. Vá, fica à vontade. Eu lhe dou a gravata, vá. Olhe, tem aqui um livro interessantíssimo, cujo tema é extremamente chamativo, não só para as mulheres, mas para todo aquele que pretende ter lidar melhor com dinheiro. Dinheiro, poder, aí do resto é para a mulher mesmo. E feminilidade. Que ela participou. Conta para a gente a história desse livro. Esse livro aqui é bastante interessante. Ou seja, lembra que eu falei que a participação da mulher nas finanças como um todo tem melhorado e tem evoluído com o passar do tempo? E a participação aqui desse livro não é apenas no fato de poupar, investir e pensar no futuro, mas aqui são outras educadoras financeiras, planejadoras financeiras que se uniram para escrever um livro, certo? Esse livro, a proposta dele é trazer histórias reais e também um passo a passo, um plano de ação para que as mulheres consigam colocar em prática, independentemente do contexto. Val, eu ganho um salário mínimo. Vai ter um plano de ação para você. Val, eu ganho 3 salários mínimos. Também vai ter. Interessante, viu? Porque não necessariamente a tua renda vai indicar se você está bem financeiramente ou não. Tem clientes meus que ganham mais de 100 mil reais e não necessariamente eles estão bem. Certo? Porque a renda não determina grandes coisas, mas a maneira como você gasta o seu dinheiro. Então, esse livro aqui foi uma maneira que a gente encontrou de, através das nossas histórias e do que a gente teve que fazer para ter o patrimônio financeiro que a gente tem e chegar nesse nível de consciência, que a gente colocou tudo aqui no livro para que a gente pudesse ajudar outras mulheres. E a proposta principal desse livro é que, quando a gente lançou a versão digital na Amazon, todo o dinheiro arrecadado foi revertido para uma instituição. A gente não tirou nenhum dinheiro desse. E a gente foi escritora, nos tornamos escritoras best-seller, que foi o livro mais vendido do dia que a gente lançou na Amazon. Que espetáculo. E o pessoal consegue achar na Amazon. Ainda, se a for lá agora... versão digital só na Amazon e a física só comigo. Ok. Manda o número para o pessoal adquirir. Quer dizer, o número para contato? Olha, O Instagram, outro meio. O meio usual. Eu ia dizer usável. O senhor está demais. Hoje ele está com as É um palavras. espetáculo. Esse livro, qual a ideia dele? Eu não vou vender, meu propósito não é vender. Então, o que eu estou fazendo com esse livro? As versões que eu tenho física. Geralmente, eu estou entregando. Eu dando de presente, sabe? Por quê? Justamente para que realmente faça a diferença e que realmente as pessoas parem para ler, certo? Sim. E aí, quando vocês falam onde é que me encontram no Instagram, @Valdênia. Valdênia mesmo, simples. Quando eu cheguei era tudo mato. Então, meu nome é simples, lá no Instagram. E eu queria dar um presente também para a audiência de vocês. Então, Olha aí. todo mundo aí, inclusive homens também, zero preconceito. Exatamente. Exatamente. Todo mundo que realmente Aprender a lidar entendeu que precisa cuidar melhor das suas finanças, porque isso é um ato de amor próprio, cuidar do seu próprio dinheiro, cuidar de você, do seu futuro. Manda uma mensagem lá no meu Instagram, no direct. Pode colocar aí letrados, que eu vou saber que você veio daqui. E aí você vai ganhar um encontro online comigo exclusivo. Olha e aí, nesse encontro, que pode ser até 1 hora, eu vou entender o teu contexto e vou te dar um plano de ação para que você consiga sair do zero. Eita. Boa proposta, hein? Foi boa, hein? Foi boa? O resultado final. Eu abri aqui, achei uma coisa interessante. Diz aqui, a tribulação produz a paciência. Então, se tu tá atribulado por causa de dinheiro, então vai pensando aí. A tribulação produz a paciência a experiência a esperança. A esperança é o retorno aí da coisa, né? Só para finalizar, o sistema socialista, ele é favorável para esse sistema de dinheiro ou não? Tinha que ter polêmica, pai. Tinha que ter essa pincelada, né? Vale ou não? Eu acho que a gente tem problema mais sério do que o socialismo. Tem. Eu acho que se cada um se concentrar em melhorar um pouquinho as suas finanças, o mundo já tá bom demais. E ela sempre diplomática. É porque eu Tô treinada. faz parte, né? Porque não dá para conciliar, de fato, nesse contexto, né? Eu me lembrei de um caso, só para contar aqui um caso interessante, porque eu vi eu achei interessante e vou comentar aqui. O rapaz chegou e disse, nós agora somos socialistas. Aí o rapaz... Socialista de iPhone? O rapaz disse para o vizinho, né? Nós somos socialistas, não somos, mas o vizinho disse, nós somos. Ele disse, você tem
2 jumentos, então me dê um e você fica com um. Beleza. Aí o cara foi embora, daqui a pouco a mulher do vizinho chegou e disse, cadê a vaca? Cadê o jumento? Aí ele disse, não, o outro vizinho chegou aqui, disse que era socialista e levou um e ficou um. Eu disse, sim, você esqueceu que ele tem 2 vacas? Vá lá pedir uma vaca a ele. Aí quando o vizinho chegou lá, disse, ó, nós somos socialistas, você disse que eu tinha 2 jumentos, te dei um e você ficou com um. Eu sei que você tem 2 vacas, me dê uma e fico com um. Ele disse, mas o socialismo só serve para jumento. Ai, Deus do céu. Eu quero agradecer a você que ficou conosco. Pessoal, se você é socialista, não, esse é ele que está falando, não se aperreie, não. Nós respeitamos você. Apesar disso, nós respeitamos você. Valeu! Obrigado a você que ficou conosco até esse momento. Seja dia, seja tarde ou seja noite, o meu muito obrigado. E não posso esquecer do momento do ofertório. Como é que você pode contribuir? É curtindo e compartilhando, meu filho, para que as pessoas tenham acesso à informação. Hoje conversamos aqui com uma educadora financeira que trata aí de assuntos financeiros para mulheres, incentivando e aumentando aí o poder de fazer alguma coisa útil também, interessante. A liberdade dela. A liberdade. Então, muito bem. Muito obrigado por ter contribuído com suas palavras agora nesse momento final, viu? Muito obrigado e a todos fiquem com Deus. Tchau, tchau.